Capítulo 232, Torneio dos Melhores, 22. Autor, Rafael Batista. Revisão, J.F.P. Ryuji saiu da arena com uma postura serena e, por mais incrível que pareça, ele não tinha um semblante de arrogância. Diferente disso, parecia que ele vivenciava uma fé inabalável. Ele era como um devoto, que confiava plenamente no seu Deus. Durante aquela lenta caminhada, as pessoas não paravam de discutir sobre algumas palavras do próprio Ryuji. O nome Hattori remete ao clã Yabakei, de onde formidáveis mestres da espada surgiram. Samurais. Esses mestres da espada, de Yabakei, eram conhecidos por esse nome. Enquanto isso, Zhao Qian, que estava prestes a retomar a discussão com Yang Qion, escutou um chamado. Zhao Qian. Jabê. Vocês têm 5 minutos para entrar na arena. Um oficial anunciou. Já. Imediatamente, Yang soltou um grito de surpresa. Antes de comentar, tem algumas pessoas de outros grupos que ainda nem lutaram, mas eles já estão te chamando novamente. Zhao Qian, por sua vez, demonstrou uma certa tranquilidade enquanto falava. Isso é bom. Eu já estava ficando cansado de não fazer nada. Imediatamente após dizer isso, Zhao Qian começou a caminhar e, sem olhar para trás, disse: quando eu voltar, nós continuaremos de onde paramos. Passo a passo, Zhao Qian se moveu e entrou no portal. Em instantes, ele surgiu em uma planície de gelo. O vento que soprava naquela região era gélido e perfurante, capaz de congelar até os ossos de uma pessoa comum. Entretanto, Zhao Qian sentia aquilo como se fosse uma brisa de verão, que era, no máximo, refrescante. Como eu imaginava. Eu não sinto frio. Zhao Qian olhou para as suas mãos enquanto murmurava e se lembrava da Moira, que transmitiu um pouco da sua resistência ao frio, para ele. Moleque. Como você pretende lutar? Gold perguntou, só por curiosidade. Com tudo o que tenho. Zhao Qian respondeu, sem nenhuma sombra de dúvidas. Por que decidiu se expor agora? Gold perguntou. Zhao Qian, eu farei uma aposta. Na melhor das hipóteses, eu posso conseguir a simpatia das pessoas. Na pior delas, alguém tentará me apagar, devido ao fato de eu diferente, perigoso e etc. Mas isso não será nada mais nada menos do que a situação que eu vivo atualmente. Se eu não me arriscar e apostar, nada mudará e eu nunca poderei ver aqueles que eu amo. Então, você está dizendo que está pensando além desse torneio? Gold questionou. Zhao Qian, digamos que sim. Desde de ontem, quando você me falou sobre o Cruz e como ele estava criando uma linhagem, assim como o Rei Esmeralda, a Moira e você fizeram. Eu comecei a me questionar sobre qual é o meu verdadeiro legado. Praticamente tudo o que eu conquistei até aqui, foi devido a você, o Rei Esmeralda e a alguns bons gestos que tive, mas qual é o objetivo da minha vida? Enfrentar os homens e os deuses. Sobreviver? Não? Eu não posso me contentar com um futuro tão simplório. Gold, Ram. O que você tem em mente? Zhao Qian, hoje. Eu plantarei a semente de uma lenda. Uma lenda que é mais devido a você do que a mim. Depois, eu retornarei à Província Dourada e irei me despedir adequadamente de todos. Após isso, eu construirei o meu próprio futuro e quando voltar, eu farei jus àquilo que todos pensam de mim. Gold, você quer partir? Para onde? Zhao Qian, para onde não importa, o que importa é para quê. Eu quero desafiar os meus limites, descobrir as verdades do universo e criar o meu próprio mundo. Um mundo onde aqueles que merecem ou que amo, possam viver em paz,
longe de toda a desigualdade e opressão que existe aqui. Assim que escutou aquilo, Gold ergueu as sobrancelhas e comentou: "Oh, eu estou curioso para ver o desfecho disso." "Eu também." Zhao Tian respondeu. Enquanto isso, na plataforma dos competidores, Jabé, um jovem extremamente branco, estava se preparando para entrar na arena. "Jabé, você tem o campo ao seu favor nesta luta. Aproveite bem a vantagem que se apresentou para você." Um homem de meia idade instruiu. Ele disse abertamente que possui duas afinidades elementais. Uma nós já sabemos qual é, mas a outra. Isso ainda me intriga. Jabé respondeu num tom pensativo. Isso se apresentará no decorrer da luta. Siga a sua estratégia e aproveite cada vantagem que a luta te proporcionar. Faça isso e tudo ficará bem, afinal, desde que não seja aquele estranho do Cruz, você sabe muito bem como lidar com qualquer elemento que se apresentar à sua frente. O homem falou enquanto dava um tapinha no ombro do Jabé. "O senhor está certo, mestre. Eu vou deixar a luta guiar as minhas ações e estratégias." Jabé respondeu, antes de se virar e começar a caminhar. Oxi! Lentamente, Jabé saiu do portal, surgindo na planície de gelo. Ele tinha uma expressão séria e emanava uma aura ainda mais gélida do que o ar que pairava sobre a planície. Assim que o Jabé surgiu e a temperatura sofreu uma queda brusca, Zhao Tian ergueu as sobrancelhas, coçou a cabeça e comentou: "Parece que este campo de batalha é totalmente favorável a você." Imediatamente, Jabé acenou com a cabeça e respondeu: "Eu acho que tive sorte, afinal. Porém, essa vantagem será apenas uma ilusão se eu não for capaz de mantê-la durante a luta." "Humilde." Zhao Tian comentou num tom de elogio, antes de ficar em posição de batalha e continuar: "Eu acho que nós nos divertiremos nessa luta." "Pois bem." Jabé sussurrou enquanto também ficava em posição de batalha. Depois, ele olhou nos olhos do Zhao Tian e continuou: "Vamos dar o nosso melhor aqui." "Perfeito." "Soush." Zhao Tian murmurou, antes de disparar para frente, deixando apenas um pós-imagem em seu ponto de origem. "Ele é rápido demais." Jabé mal teve tempo para pensar aquelas palavras, pois antes que pudesse se dar conta de que Zhao Tian tinha se movido, este já estava a 2 passos dele. Bang! Tap! Um soco tão pesado quanto uma bigorna gigante pousou em uma parede de gelo feita às pressas. Incontáveis rachaduras se espalharam pela parede de gelo enquanto Jabé saltava para trás. Quanta força! Espantado, Jabé viu a parede de gelo, que era uma das suas defesas mais eficazes e sólidas, simplesmente desabar sob a força do punho de Zhao Tian. Soush! Calado, Zhao Tian simplesmente moveu a cabeça, olhando para a direção do Jabé e disparou. Após o susto inicial, Jabé estava preparado para aquela velocidade esmagadora. Dessa forma, ele criou 5 daquelas paredes de gelo, que dessa vez, ganharam mobilidade e giraram ao redor dele. "Isso não vai me segurar." Zhao Tian murmurou enquanto investia contra aquela defesa. Boom! Um estrondo surgiu quando Zhao Tian socou e pulverizou uma daquelas paredes de gelo. Contudo, as outras 4 continuaram de pé, girando e protegendo o Jabé, que finalmente saiu da defensiva. Vuuu! Um vento gélido se espalhou a partir do Jabé, acompanhado por uma pressão espiritual, do 8 graus nível do reino opressor, e 2 chicotes azuis, repletos de lâminas. Soish! Soish! Os chicotes viajavam rápido pelo ar e eram mascarados pelas paredes de gelo. Quando eles passaram entre as paredes, eles rapidamente alcançaram Zhao Tian, que reagiu, agarrando-os e impedindo que eles acertassem algum ponto vital. Crack!
Segurando aqueles tickets, Zhao Tian sentiu um pouco de sangue sair dos seus braços e uma fina camada de gelo penetrar e se espalhar a partir dos cortes. Bang! 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 De repente, as 4 paredes de gelo se movimentaram de forma diferente. A primeira atingiu diretamente o Zhao Tian, que foi empurrado para trás. Logo em seguida, a segunda colidiu atrás da primeira e terceira atrás da segunda, até que a quarta finalmente aumentasse ao máximo a força daquele golpe. Contudo, Zhao Tian continuou firme, de pé, e foi apenas empurrado por alguns metros. Xiii. Mesmo após ser atingido pelas paredes de gelo, Zhao Tian continuou segurando firme nos tickets e, quando eles finalmente se esticaram ao máximo, Jabé foi arrastado por alguns metros e teve que se esforçar para não ser desarmado. Crack! Percebendo que mesmo após aqueles golpes, Zhao Tian ainda estava no auge da sua força e resistência, Jabé descarregou uma enorme quantidade de energia espiritual, que foi conduzida pelos tickets e assaltou o corpo do Zhao Tian. Aquela energia espiritual que passava pelos tickets era tão fria que criou um caminho de gelo, com mais de 1 metro de altura, sobre a planície. Tap! O frio perfurante invadiu o corpo do Zhao Tian, que franziu os senhos, mas demonstrou não ter ficado nem um pouco abalado enquanto puxava os tickets e, consequentemente, Jabé, em sua direção. Crack! Crack! Enquanto puxavam o Jabé em sua direção, os braços do Zhao Tian ficaram cobertos de gelo, gelo este que continuou se espalhando. Vendo isso nitidamente, Jabé concluiu que, mesmo após aquele revés de ser puxado, a situação estava sob o seu controle e decidiu acelerar o processo de congelamento. Crack! Zhao Tian puxava o Jabé como se não houvesse nenhuma resistência da outra parte. Jabé estava no ar, viajando até ele enquanto as suas veias saltavam e ele lançava um soco ao encontro do Jabé. Contudo, antes que aquele soco pousasse, Zhao Tian perdeu rapidamente a velocidade enquanto o gelo literalmente cobria todo o seu corpo. Pig! Quando finalmente atingiu o punho do Zhao Tian, Jabé apenas cabeceou um punho de gelo, que não tinha, nem de longe, a capacidade de destruição do soco que lhe aguardava. Dessa forma, ele ficou ileso. Bang! 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 Com um olhar aliviado, Jabé se viu a salvo daquele golpe, mas não ousou subestimar Zhao Tian. Sendo assim, aquelas 4 paredes de gelo cercaram o Zhao Tian e formaram uma espécie de prisão, que se fundiu ao gelo que cobria o corpo dele, transformando-o em um grande bloco de gelo. O que ele perdeu? Com os olhos alargados, Youssef teve dificuldades de falar, pois aquela era uma cena que ele nunca sonhou que aconteceria. O que deu nele? Como ele pôde perder de uma forma tão infantil? Tão chocado quanto o Youssef, Qion olhou para o Yang e questionou. Não subestime aquele cara. Diferente daqueles dois, Yang estava calmo e convicto. F.O. 3 segundos se passaram e Zhao Tian continuou congelado como uma escultura de gelo. Nesse momento, o responsável pela buzina que indicava o fim da luta, tinha começado a fazer o seu trabalho, quando, de repente, algo inusitado aconteceu e aquela buzina soou tão breve quanto um grito de espanto. Voom! Dentro do bloco de gelo, o corpo do Zhao Tian começou a emitir um forte brilho dourado, que atravessou o gelo e começou a derretê-lo. O que é isso? Sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, Jabé caminhou para trás e soltou os tickets enquanto se afastava do Zhao Tian. Imediatamente, todos que assistiam à luta começaram a se levantar e ficaram vidrados naquela cena.
Na plataforma, os outros competidores se entreolharam, demonstrando susto e confusão. Como se estivesse dentro de água fervente, todo o gelo rapidamente evaporou e Zaltien alongou o pescoço enquanto comentava: está na hora de eu mostrar o meu verdadeiro poder. Bang! 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 Diante do novo olhar e da nova intenção do Zaltien, Jabé criou 6 paredes de gelo, que ficaram enfileiradas na sua frente. Olhar para aquele jovem, que parecia estar perfeitamente bem, mesmo após ser congelado, era uma cena que o aterrorizaria pelas próximas noites. Sping! Lentamente, Zaltien uniu as 2 mãos, Zaltien travou o olhar na direção do Jabé e concentrou uma grande quantidade de energia espiritual dourada nelas. Bang! 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 Pressentindo um grande perigo, Jabé não se segurou e adicionou mais 4 paredes àquela formação. 9 paredes eram o seu limite, senão, ele criaria mais algumas. Estilos da fúria do céu, canhão aterrador. Boom! Um murmúrio saiu da boca do Zaltien, antes que um estrondo acompanhasse um espesso feixe concentrado de luz, que disparou contra as paredes. Crash! Boom! Viajando em uma velocidade impossível de se acompanhar, o ataque de luz simplesmente atravessou e derreteu o centro das primeiras 5 paredes. Depois, as outras 4 colapsarão, antes que Jabé fosse atingido em cheio. Quando uma grande esfera de energia dourada surgiu e simplesmente engoliu o Jabé, todo o gelo ao redor dela derreteu ou evaporou, criando uma grande cratera na planície. Talvez, naquele exato momento, os olhares da plateia brilhavam ainda mais do que aquele ataque, pois todos estavam testemunhando um momento único em suas vidas. Por 5 segundos, a grande massa de energia dourada girou. Após esse tempo, ela rapidamente se contraiu, até ficar todo o tamanho de uma bola de tênis e revelar um Jabé com grande parte do corpo queimado, e colapsar. Uma onda assustadora, de energia, se espalhou para todos os lados, derreteu uma imensa quantidade de gelo e criou uma densa névoa de vapor. Puff! O corpo inconsciente do Jabé voou por algumas centenas de metros, antes de cair ao solo, num estado deplorável. A pressão da segunda onda do ataque danificou quase todos os seus órgãos. Dessa vez, após o erro anterior, o responsável pela buzina não sabia se acionava-a ou não. Enquanto ele titubeava, uma voz alta saiu da neblina e ecoou por toda a arena. Eu tenho que adicionar algo às palavras que disse mais cedo. Eu tenho afinidade elemental com a vida, mas o meu elemento principal é a luz. Zaltien gritou a todos os pulmões. Em praticamente todos os setores da arena haviam olhos arregalados, que não acreditavam no que testemunharam e ouvidos abalados, que não acreditavam no que escutaram. Enquanto isso, na planície de gelo, Zaltien escutou Gold dizer: moleque! Se você queria chamar atenção. Meu parabéns! Você conseguiu! Ha 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 ha!